Fala pessoal, o tema de hoje é quente. Ele é tão polêmico que eu já sei que vou ganhar uma porrada de todos os lados. Mas antes que vocês concluam qualquer coisa, eu vou lhes pedir duas coisas. Primeiro, que ouçam. Cultivem a virtude do escutar antes de falar. Segundo, que foquem na crítica às ideias e não às pessoas. Isso posto, hoje iremos conversar sobre o conflito entre Israel e Palestina sob o ponto de vista LGBT. Se você gostou da proposta, curte, se inscreva, ative o sininho e vem comigo. Neste conflito entre israelenses e palestinos, muita gente acha um absurdo LGBTs se posicionarem apoiando a Palestina. Afinal, os palestinos são muçulmanos e essa religião não é exatamente conhecida por ser muito amável com os homossexuais. Por outro lado, há quem diga que Israel comete um genocídio, e não é porque os palestinos são mais homofóbicos que eles têm que ser varridos do mapa. Afinal, quem está certo nessa história? Nesse programa, quero dividir com vocês algumas informações de um historiador que já estudou o assunto e vai tentar trazer uma visão um pouco mais matizada. Bem, desde já, eu gostaria de deixar claro que não vou trazer a verdade histórica sobre este assunto, pois este não é meu objetivo e nem sou capaz disso. Você conversa com um apoiador da Palestina, acha que Israel é um monstro. Conversa com um apoiador de Israel, acha que os palestinos são os assassinos. Então, eu vou trazer um pouco dos dois lados para que você, LGBT, que não entende sobre o assunto, principalmente, possa se posicionar. Inicialmente, muitos de vocês podem pensar: mas em Israel os homossexuais e transexuais são livres, têm casamento civil, não são perseguidos, e na Palestina eles são tratados como bicho. Logo, essa é uma falsa questão. É claro que devemos apoiar Israel. Então, as coisas não são tão fáceis assim. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que as palavras Israel ou Palestina não são homogêneas. Assim como há vários Brasis dentro do Brasil, também há vários Israéis dentro de um mesmo país. A população laica e secular de Israel, ou seja, aquela que é culturalmente judaica, mas não é fervorosa praticante da religião, realmente lida melhor com a homossexualidade do que os palestinos. As festas LGBT israelenses são babadeiras, e essas pessoas são incluídas na sociedade. Muitos desses judeus imigraram da Europa e levaram as bases da democracia e das instituições europeias, criando uma sociedade cujo pacto social parece ser inegavelmente bem melhor. Só que isso não é tudo sobre esse país. Existe um outro Israel. Este é composto de ortodoxos e ultra-ortodoxos. Esses judeus não se misturam ao resto da sociedade, segregam homens e mulheres, alguns não estudam nada além da Torá, não servem ao exército e levam ao pé da letra tudo que está em seu livro sagrado. Essas pessoas não são nem um pouco simpáticas aos LGBTs. Pelo contrário. Em um ano anterior, um judeu ultra-ortodoxo esfaqueou um casal de mulheres na parada LGBT. Também, alguns desses religiosos chegam a cuspir em cristãos e a fazer queimas públicas do Novo Testamento. Não são todos, claro, mas eles existem. O detalhe aqui é que muitos crentes brasileiros cheiram o rabo desses caras sem fazer a menor ideia de como eles seriam tratados por alguns judeus ultra-ortodoxos. E a coisa vai além. Como esse grupo tem muitos filhos, eles estão pouco a pouco vencendo demograficamente a população secular de Israel. No curto prazo, isso pode transformar o país numa verdadeira teocracia judaica. E nem precisa muito. Cada vez mais o país está se voltando para um extremismo de direita que nem quer mais diálogo com palestinos, pois acham que todo aquele território é deles porque a ideia de Deus quis assim. E também tem um detalhe aqui que você precisa saber. Israel não reconhece casamento civil, homoafetivo e nem heteroafetivo. Eles só reconhecem casamentos religiosos e, se não me engano, judaicos. O que acontece é que a Suprema Corte do país autorizou o reconhecimento de casamentos homoafetivos realizados em outros países. Só que, atualmente, o líder de Israel, Benjamin Netanyahu, quer poderes para o Congresso derrubar decisões da Suprema Corte. Num Congresso dominado por ultra-ortodoxos, bem, você já consegue imaginar para onde vai o casamento civil homoafetivo, né? Para a vala.
Então assim, apesar da vida LGBT ser melhor em Israel, rola um pink washing nessa discussão. O país também tem seus problemas, seus talibãs e está longe de ser um paraíso total para este grupo. Logo, é preciso ficar atento para não embarcar muito ingenuamente em certas narrativas cujo objetivo é apenas nos manipular. Israel não pode usar os LGBTs como argumento para matar civis inocentes e esconder seus problemas. Mas e na Palestina? Bem, ali dentro é um território dividido e, assim como qualquer outro país, há grupos seculares e fundamentalistas religiosos. A autoridade palestina, por exemplo, ela tende a ser bem mais secular. Só que um desses grupos é o Hamas, que tem o controle da faixa de Gaza. Esses são realmente bem radicais em termos de método dos políticos e de interpretação do islamismo. Só que a coisa vai além. Mesmo que nem todos os palestinos concordem com o Hamas, e mesmo que haja palestinos que apoiam a causa LGBT, e eles existem, de forma geral, os palestinos são todos essencialmente muçulmanos, alguns mais praticantes e outros menos. E o islamismo não é exatamente conhecido por ser uma religião muito amável à diversidade afetivo-sexual e de gênero. Se olharmos o mapa mundi dos países em que a homossexualidade é crime, 95% deles está no Oriente Médio e na África. A situação dessa população no mundo islâmico é de um sofrimento atroz. E os palestinos trazem esses valores com eles. Sabem esse rapaz que está na capa deste podcast e que tem uma cicatriz na bochecha? É de um palestino cujo pai cortou a boca dele numa tentativa de matá-lo por ser gay. Há muitos documentários sobre a vida LGBT na Palestina que vocês podem procurar, mas vou deixar alguns deles aqui na descrição. Então assim, por mais que Israel tenha seus problemas, a vida LGBT ainda é um pouco melhor lá do que no outro lado. Tanto é que tem muitos homossexuais e transexuais palestinos que fogem de sua terra para terem uma vida melhor em Israel. E a vida dessas pessoas é tão miserável que o governo israelense ainda as chantageia, forçando-as a contar segredos sobre sua terra natal e grupos criminosos. É muito sofrimento que existe naquela terra. E aí, algumas pessoas podem se perguntar: mas o fato dos palestinos terem uma cultura majoritariamente homofóbica significa que eles devem ser exterminados? Então, eu vou tentar responder essa pergunta. Mas antes, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Então vem comigo. Do ponto de vista histórico, os palestinos estavam lá quando o Estado de Israel foi criado, a revelia deles. Isso foi meio que imposto pelos ingleses. Só que 6 milhões de judeus foram exterminados na Segunda Guerra Mundial. E os judeus passaram 20 séculos sem ter uma terra própria deles. Além disso, a Europa estava de bode pelo que ela fez a essa população. Então assim, os dois lados têm certa razão no que dizem. Mas respondendo objetivamente à questão colocada acima, não. Ninguém tem que ser exterminado só por ser homofóbico. Só que tem dois problemas aí. Primeiro, que os israelenses afirmam que se eles quisessem causar um genocídio dos palestinos propriamente dito, eles já teriam feito isso, pois tem tecnologia e força para isso. Logo, eles argumentam que essa ideia não procede. O que Israel quer é só acabar com o Hamas. A questão é que talvez não tenha como fazer isso sem a morte de vários civis inocentes, já que a região é densamente povoada. O outro problema é de ordem mais subjetiva. O mundo islâmico é caracterizado por um fundamentalismo que o Ocidente não está acostumado. E isso não é só sobre LGBTs. A situação das mulheres nesses países é muito ruim. Cristãos são mortos há tempos no Oriente Médio e pouco se fala sobre isso. Inclusive, muitos árabes que imigraram para o Brasil eram cristãos que vieram fugidos da perseguição dos muçulmanos e encontraram aqui uma vida nova e livre. Nos países islâmicos, a apostasia, ou seja, você abandonar a religião, ou mesmo uma simples crítica ao Islã, são crimes. Isso torna qualquer movimento de combate ao fundamentalismo algo quase impossível. Se você abandonar o islamismo, sua própria família te mata. Se uma mulher transa fora do casamento, crimes de honra são legalizados. Há líderes islâmicos que querem espalhar no mundo inteiro a Sharia,
a lei islâmica que mata homossexuais e adúlteras por decapitação ou apedrejamento. Então, assim, inegavelmente é um mundo cujos valores são muito diferentes dos nossos. Tá, mas o que isso significa na prática? Isso significa que é bem difícil muçulmanos em geral despertarem a empatia das pessoas. Você não pode forçar a empatia por decreto. Sentimentos são algo que surgem da espontaneidade das relações humanas. E por mais que muita gente sinta alguma compaixão pelos palestinos, principalmente pelas crianças, muitos LGBTs lá no fundo sabem que se tivessem nascido naquelas terras, quem seria preso ou assassinado seriam eles. É possível sentir compaixão diante de uma realidade dessas? Bem, nesse caso, cabe a vocês responderem. Por outro lado, muitas pessoas de esquerda argumentam que não tem como uma sociedade discutir essas questões de liberdades individuais sendo bombardeada ou sofrendo por falta de hospitais, escolas, comida, água e eletricidade. Nisso, eles estão certos. Mas também tem sociedades muçulmanas que não estão sofrendo essas coisas e sequer discutem essas questões. Então, por que os palestinos especificamente discutiriam isso ao pararem de serem bombardeados? Um dia eu farei um podcast só sobre islamismo, mas por hora, a verdade é que a religião muçulmana não passou pelo processo de secularização que os cristianismos e os judaísmos passaram. E, inclusive, tem muito orgulho disso. Parece não haver no mundo islâmico nenhum espaço para este tipo de debate. Muitos LGBTs muçulmanos fogem desesperados de seus países e buscam um lugar melhor na Europa. O último ataque do Hamas contra Israel foi feito numa rave. Nada mais simbólico do que um lugar com música, alegria, festa, igualdade entre homens e mulheres, experimentações, liberdade sexual, etc. Tudo aquilo que o Islã praticante odeia. Esse ataque foi simbólico e poucos estão falando sobre isso. Foi um ataque à liberdade ocidental. Neste fio, outros argumentos se colocam. Alguns dizem, abre aspas, mas no Brasil existe muita homofobia, então o Brasil merece ser exterminado? Fecha aspas. Claro que não. Só que apesar da homofobia ser alta por aqui, as pessoas são livres. Temos casamento homoafetivo, LGBTs integrados em suas famílias e um debate público considerável sobre isso. As coisas não são perfeitas e corremos vários riscos, mas ainda assim são melhores do que em muitos outros lugares. Por maior que seja a homofobia no Brasil, nenhum gay brasileiro quer fugir para ter uma vida melhor no mundo muçulmano. A imigração é sempre um excelente indicador de onde é melhor ou pior de se viver. E aí vocês podem concluir, então os muçulmanos são do mal por seu fundamentalismo religioso, certo? E, meus caros, nunca se esqueçam de uma coisa, o mundo é um lugar complexo. Antigamente, no mundo árabe, havia vários grupos que lutavam contra o fundamentalismo religioso, islâmico, e queriam impor um Estado secular na região. Eles eram quase ateus e muito ligados à União Soviética. Os Estados Unidos, para coibir a influência dos soviéticos, sabe o que fizeram? Alimentaram grupos fundamentalistas religiosos. Inclusive, vocês já devem ter ouvido a história de que os americanos criaram a Al-Qaeda, né? Então, isso é verdade, e a origem disso está aqui. Os Estados Unidos, por anos, também alimentaram os sauditas, que são o ramo mais extremista do Islã e que ajudou a irradiar o fundamentalismo islâmico, que hoje controla a região e se volta contra os próprios americanos. E tudo isso por causa do anticomunismo. Só que ainda tem um brinde nessa história. Os fundamentalistas evangélicos americanos tinham mais medo do ateísmo soviético do que o islamismo. O resultado? Bem, é isso aí o que vemos hoje no mundo árabe. Os movimentos seculares foram todos destruídos com a ajuda ocidental, inclusive Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, Mubarak no Egito, todos eles eram laicos. E para tal, eles mantinham os fanáticos religiosos sob rédeas curtas e com mão de ferro. Só que, com a ajuda ou ação direta do Ocidente, esses líderes foram apeados do poder por meio da guerra ou protestos populares. Hoje, com exceção do Egito, Iraque e Líbia são verdadeiras terras de ninguém, controlados por grupos islâmicos fanatizados. Houve uma retribalização da sociedade nesses países.
E aí vocês vão dizer: ah, então a culpa disso tudo é dos americanos, esses canalhas. De certa forma, sim. Mas também, o que eles poderiam fazer diante da dependência do petróleo saudita? E outra, os Estados Unidos podem ter alguma responsabilidade nesse processo. Mas os americanos não obrigam ninguém a aderir ao fanatismo islâmico homofóbico. Muçulmanos acreditam em certas coisas também por escolha própria, tanto quanto evangélicos brasileiros. Vale destacar que a cultura muçulmana sempre teve traços antissemitas. Alguns pesquisadores apontam que o Alcorão conclama abertamente a morte dos judeus, muito embora já houve períodos históricos em que judeus e muçulmanos conviveram numa boa. E nessa discussão toda, ainda tem aquele esquerdista universitário que diz que matar homossexuais adúlteras e apóstatas é a cultura dos muçulmanos e devemos respeitar. Bem, se vocês algum dia ouvirem isso, diga a eles que matar palestinos inocentes é a cultura de Israel e todos temos que respeitar, e fim de papo. Isso vai servir para calar essas pessoas. Por fim, eu quis mostrar a vocês que esta é uma discussão muito complexa, cheia de nuances e que é muito difícil termos um absoluto de bem e de mal. O Hamas atua de forma bem assassina, mas Israel e seu exército também não são santos e cometem erros e crimes. Seja como for, no cômputo geral, é melhor ser LGBT em Israel, ainda que o país esteja longe de ser um lugar perfeito. No final das contas, devemos apoiar mesmo a paz. Mas lá no fundo, eu torço para que democracias que respeitem os LGBTs tenham maior poder de irradiação do que teocracias e o fundamentalismo religioso, sejam elas muçulmanas, judaicas ou cristãs. Eu só não sei se isso é possível de acontecer sem que ninguém suje as mãos. Ouçam bem e não se esqueçam dessas palavras. Se algum dia o Irã tiver uma bomba atômica, o mundo nunca mais será o mesmo. Mas e vocês? O que têm a dizer sobre essa questão tão polêmica? Lembrando aqui que esse foi o ponto de vista LGBT sobre essa questão, mas este é um ponto de vista bem secundário nesse mar de complexidades e interesses diferentes. O mundo é muito maior do que o nosso ponto de vista. Mas isso não significa que a gente também não tenha nada a dizer sobre esse assunto. Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!